Então você está pensando em adicionar uma ação para sua carteira, uma elétrica, mas está em dúvida entre a Energias do Brasil e a CPFL Energia. De fato, não é uma decisão tão fácil, mas fica comigo que eu vou pelo menos iluminar a questão para facilitar pelo menos um pouco essa decisão. Primeiro a gente vai passar pelos indicadores históricos de cada empresa, depois a gente vai comparar os indicadores atuais e no final a gente vai olhar um pouco mais para a operação delas para entender as diferenças das estratégias e dos riscos que elas correm. E no final de tudo eu ainda vou te dar o preço justo de cada uma dessas duas empresas por diferentes métodos. E eu quero começar com os indicadores históricos da Energias do Brasil. No dividendo a gente vê muita oscilação, alguns dividendos altos, outros já bem baixos, como aqui em 2015, 2017, até 2019 e 2020. Atualmente, ela está com um dividend yield de 10,11%. A empresa já deu um guidance de um dividendo de pelo menos R$1 por ação por ano daqui para frente. Então se você a comprar por R$20, são 5% de dividend yield garantidos aí pela frente. Claro que podem haver mudanças de estratégias ou até crises não esperadas que afetem isso, mas a gente pode contar mais ou menos com esse R$1. Então, a menos que a cotação suba absurdamente, a gente não deve voltar a ver um dividend yield tão baixo como aqui em 2020, 2017 e 2015. Eu também não imagino que a gente vai continuar em um dividend yield tão alto como 10%. Quando a gente fala do PL, do preço sobre o lucro, e se você não entende o que querem dizer esses indicadores que eu tô falando para vocês, eu fiz um vídeo explicando os mais importantes indicadores fundamentalistas e eu recomendo que você assista. Olhando pelo PL, o preço sobre lucro, a gente vê que ela tá em 5,67. Muitas vezes no passado ela esteve por volta desse preço, em 2014, 2015, porém, a maior parte do tempo ela esteve acima. Em 2013 ela teve 14 de PL, 2016 ela teve quase 10, 2017 13 vezes. Então, em relação ao PL histórico que ela costuma ter, ela até tá barata. Na ótica do EV/EBITDA, a mesma coisa, abaixo de 5, bem tranquilo. Quando a gente fala de endividamento, ela sempre teve uma dívida líquida por patrimônio líquido muito tranquila, bem abaixo do seu patrimônio líquido, da sua dívida. Teve alguma subida do endividamento recentemente, mas quando a gente olha a dívida líquida, é importante comparar com a geração de caixa da empresa. Então a dívida líquida por EBITDA está em 2,11 vezes, o que quer dizer que em 2,11 anos de geração de EBITDA dela, ela consegue quitar toda a sua dívida líquida. Também gosto de olhar para a liquidez corrente, que olha para os ativos e passivos apenas de curto prazo que vencem dentro de um ano, e ela tem 1,66 de ativos vencendo até um ano para cada R$1 de passivos vencendo até um ano. Sua margem bruta é bem estável, sempre aqui acima dos 18%. Sua margem líquida costuma ficar aqui pelos 11, 10. Tiveram algumas baixas, mas ela consegue manter por volta aqui dos 9, 11%, o que é uma margem super confortável. No seu histórico de rentabilidade, a gente também fica surpreso positivamente. Apesar de alguns anos não tão positivos, o seu ROI e o seu ROIC são normalmente bem confortáveis. E, pelo menos desde 2014, ela sempre teve um bom nível de crescimento, tanto das suas receitas quanto dos seus lucros. Na CPFL, a gente também vê uma certa oscilação nos dividendos. Apesar de 4 e 5 serem bons dividendos, tivemos anos que não pagaram, anos abaixo de 1%, inclusive de 2015 até 2019, ela teve dividendos bem baixos. O dividendo atual está altíssimo, em 16,57%, e obviamente a gente não pode contar que isso vá continuar para a perpetuidade. Esse dividendo deve cair. Quando a gente fala do preço sobre o lucro da CPFL, ela também está historicamente baixa, está aqui em 7,72, sendo que em 2020 estava 10, 2019 13, 2018 15, 16. Tem aqui uma distorção, em 2016 imagino que o lucro dela tenha caído muito, e por isso que ela ficou com um PL tão alto, mas ela costuma operar aqui entre os 10 e 15 de PL, então ela está realmente num preço confortável historicamente falando. Olhando pelo Enterprise Value por EBITDA, ela está um pouquinho mais cara que a NBR, mas também nada muito desconfortável e abaixo do EV/EBITDA histórico que ela costumava ter. Seu endividamento em relação ao seu EBITDA é ainda mais confortável que a da NBR e sua liquidez corrente também é bem tranquila, tendo R$1,27 de ativos liquidáveis dentro de um ano para cada R$1 de dívidas que deverão ser pagas dentro de um ano. Sua margem bruta também sempre muito estável, acima dos 20%, e a margem líquida com um pouco mais de oscilação historicamente, mas mais recentemente aqui acima dos 10%. Quando o assunto é ROI e ROIC, a gente está até melhor que a NBR mesmo historicamente. E apesar do crescimento composto dos últimos 5 anos estar bem alto, em 40%, se a gente for bem lá para trás, a gente vê alguns decrescimentos. Então ela não tem um histórico de crescimento tão consistente quanto a NBR. Antes da gente ir mais para dentro da operação de cada empresa, eu quero comparar os indicadores atuais. Nos indicadores de preço, a NBR está ganhando em praticamente todos. PL, PVP, EV/EBITDA, todos mais baixos. Nas margens, a
a NBR também está ganhando, mas a diferença é tão pequena que não é um fator decisivo. A margem bruta da NBR está em 24,72 e da CPFL é 24,7. E na margem líquida, a CPFL está até ganhando, com 12,2%, mostrando um pouco mais de eficiência. Dos indicadores de endividamento, eu acho que os mais importantes são em relação aos resultados da empresa. Afinal, ninguém quer ter que vender nada para quitar sua dívida. Então eu consideraria a dívida da CPFL mais confortável. Nos indicadores de rentabilidade, a CPFL também está dando um banho. E nos indicadores de crescimento, tem essa distorção aqui, isso aqui não vai se manter, e o das receitas está bem equilibrado. Só por aí a gente já tem uma boa noção que são empresas boas, o que realmente dificulta ainda mais a nossa decisão. Qualquer uma das duas, até então, parece atrativo o suficiente para entrar no portfólio, e é por isso que eu deixei o melhor para o final. Agora que a gente vai ver onde elas atuam, e buscar entender melhor os seus riscos, e com base no risco que a gente quiser correr, que a gente vai definir a empresa que a gente vai investir. Quando a gente olha para o EBITDA da CPFL Energia, a gente vê que por volta de 65% do seu EBITDA vem de distribuição. A distribuidora de energia é aquela que cobra a sua conta de luz todos os meses, não só para pessoas físicas, mas também para indústrias, lojas e etc. A distribuição, por depender do pagamento do cliente final, é considerado, dentro do setor de energia elétrica, o mais arriscado. Afinal, a empresa vai correr riscos de inadimplência, risco de revisionais abaixo da inflação, o que prejudicaria a empresa. A gente vê inclusive a própria CPFL Energia fazendo uma PDD, uma provisão para devedores duvidosos. No meio termo do risco, a gente tem a geração, e o segmento de menos risco do setor elétrico é sem dúvida o de transmissão. A participação da CPFL em transmissão é quase nula, quase não representa nada dentro do seu EBITDA. E logo depois da distribuição, a segunda maior é a geração, também aqui por volta nos 34% do seu EBITDA. Então, a CPFL é uma empresa muito mais concentrada na distribuição de energia e num segundo plano a geração. Já a EDP, a Energias do Brasil, tem um EBITDA muito mais diversificado, com apenas 42% vindo da distribuição, 16% vindo da transmissão, que traz por si só bem mais segurança para a empresa, além de outros 38% vindo da geração térmica e hidrelétrica e 3% vindo da geração solar. Além disso, no plano dela de crescimento até 2025, ela pretende diminuir ainda mais a participação da distribuição nos seus resultados, trazendo para mais perto de 39%. Ela continua sendo, principalmente, uma distribuidora, mas pela composição do seu EBITDA, a gente já pode ver que ela traz consigo um risco um pouco menor. Outro ponto positivo para a EDP é que ela é controlada pela Energias de Portugal, e se a gente olhar para o grupo EDP como um todo, a operação no Brasil é a segunda maior, ou seja, a operação da NBR é extremamente relevante para os seus controladores internacionais, o que nos inspira um pouco mais de confiança. A EDP também tem uma experiência interessante com comprar e vender linhas de transmissão. Dada a oportunidade, ela compra linhas de transmissão que não são muito eficientes, melhora a disponibilidade dessas redes de transmissão e as revende com um lucro. Esse tipo de trade carrega consigo riscos específicos, mas a EDP já mostrou conhecimento suficiente para lidar com isso. E como ela tem bem menos distribuição que a CPFL, como ela tem bem mais transmissão que a CPFL, eu considero a EDP uma empresa mais diversificada e de risco um pouco menor. Além disso, ela é uma empresa menor, não está presente em tantos lugares quanto a CPFL, então ela tem mais espaço para crescer. Se eu fosse obrigado a escolher apenas uma dessas empresas, eu ficaria com a NBR. Mas a realidade é que não tem resposta certa. Por exemplo, se na sua carteira você já tem uma outra elétrica como a Taesa ou como a Alupar, a Taesa no caso é pura de transmissão, a Alupar é 80% de transmissão, se você já tem uma delas na sua carteira, talvez a CPFL faça mais sentido para você. Mas para quem estiver entrando na sua primeira ação do setor, eu acho que a EDP é uma opção mais equilibrada, com menos risco e com potencial muito bom de crescimento. Dito isso, eu queria compartilhar com vocês que eu particularmente gosto muito do setor de energia elétrica aqui no Brasil, perto de 20% da minha carteira está nesse setor e, portanto, eu tenho essas duas e ainda tenho a Taesa. Mas isso, é claro, só vale para mim, que gosto de estar muito diversificado e que gosto muito do setor elétrico. Vamos agora para o preço justo, começando pela Energias do Brasil. Pelo método de valuation de Graham, a gente encontra um valor justo de R$ 28,78, nos dando um desconto de 24% no preço atual. E para finalizar, pelo método de desconto dos dividendos futuros da empresa, a gente alcança um valor justo de R$ 23,15, um desconto um pouco menor, mas ainda um desconto de 6,3%. Isso nos diz que a empresa está mais ou menos ali em linha com o seu preço justo, talvez com um pequeno desconto
desconto, dependendo do método utilizado. Já na CPFL, pelo método do Valuation de Graham, a gente encontra um valor justo de R$ 32,00, bem em linha com o valor atual de R$ 32,84. Porém, pelo método de desconto dos dividendos, e veja bem, os dividendos pagos nos últimos 12 meses dessa empresa estão em R$ 5,44. Eu parti de um princípio de que ano que vem ela vai pagar menos que isso. Parti do princípio que ano que vem ela vai pagar R$ 4,00 e a partir de então tem uma taxa de crescimento de 5% nos seus dividendos. Mesmo começando de um valor inferior ao que ela pagou agora, esse método nos traz um valor justo de R$ 40,20. Considerando o valor atual de R$ 32,84, isso nos dá um desconto atual de 18,3%. Eu deixei de fora desse vídeo as análises por desconto de fluxo de caixa, mas os métodos utilizados indicam mesmo que a CPFL pode estar um pouco mais atrativa, um pouco mais descontada, mas mesmo assim eu mantenho o que eu falei lá atrás. Se você está pegando a sua primeira empresa do setor elétrico, ter mais exposição à transmissão e menos exposição ao setor de comercialização, de distribuição para o consumidor final, vai trazer menos riscos no longo prazo para o acionista. Mas é claro que se você assume mais risco, você também espera um retorno maior, e com a CPFL mais descontada, isso está bem em linha com os conceitos de mercado que a gente aprende. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre essas empresas, entendido os diferentes riscos que elas correm por atuar em diferentes partes, em diferentes segmentos do setor de energia elétrica, e esteja mais equipado para que, com um pouco mais de pesquisa, você possa fazer sua decisão. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!